Ok, então vamos lá. Então, nós estamos no segundo período. Hoje nós vamos trabalhar a quinta atividade, né, do segundo período. Vamos encerrar agora o segundo período no mês de junho. Aí nós vamos ter uma pausa aí em julho, que é nossas férias, né? Tão merecidas férias. Então, provavelmente a gente vai ter ainda mais aí umas 2 ou 3 aulas, certo? 2 ou 3 aulas. Então, essas 2 ou 3 aulas, a gente vai falar já a partir da próxima semana, a parte do estudo dos gases, para a gente estar fechando esse ciclo aqui do segundo período. Para quando a gente voltar em agosto, finalizar a parte do estudo dos gases para o terceiro período. A gente vai finalizar a parte do estudo dos gases lá no terceiro período. A gente vai fazer a recuperação aqui em junho também, certo? Então, vai ter a recuperaçãozinha. Então, eu preciso que vocês atualizem o máximo possível as atividades para que vocês não tenham muita dificuldade com isso, né? Então, daqui a pouco eu vou colocar o link lá da atividade de hoje, né? O formuláriozinho lá no WhatsApp, o PDF da aula e logo em seguida a aula gravada que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então, vamos evitar problema, vamos tentar ser o mais, né, prático possível para vocês conseguirem fazer essa atividade para que vocês não tenham dificuldade e curtam as férias aí tranquilo, tá bom? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Então, a gente vai finalizar essa parte de dilatação, como foi prometido na semana passada. Nós vamos falar hoje da dilatação dos líquidos, né? Então, a dilatação dos líquidos que nós vamos estar trabalhando hoje. Então, aqui hoje a parte da dilatação térmica dos líquidos é o nosso conteúdo para a gente finalizar esse ciclozinho, fazendo a nossa quinta atividade. A próxima semana a gente vai começar a parte do estudo dos gases. Então, os líquidos não têm forma definida, né? Eles assumem a forma do recipiente que os contém. Assim, para os líquidos, nós não calculamos a dilatação linear, a gente calcula uma dilatação volumétrica, né? Que é do volume, porque ele assume a forma do corpo, né? Por assim dizer. Então, para esses casos dos líquidos, vamos tratar basicamente a dilatação volumétrica, tá bom? Então, iremos chamá-la de dilatação volumétrica especial, por assim dizer, né? Mas ou dos líquidos. Então, quando você tem aqui um recipiente contendo, por exemplo, um líquido, né? E aí você tem aí um aquecimento, pode ser por uma chama ou qualquer outra fonte de calor que você possa imaginar, esse líquido se dilata. Só que tem um detalhe, o recipiente também se dilata, certo? Então, os dois se dilatam, só que os líquidos têm uma característica diferente dos sólidos. Os líquidos têm um coeficiente de dilatação sempre maior do que os sólidos. Isso garante para eles uma dilatação volumétrica maior. Por isso que não é aconselhável, por exemplo, você manter um tanque de combustível, né, de um carro, de um veículo, todo o tempo cheio, principalmente quando ele fica exposto ao sol, porque aí pode haver um transbordamento, né? O líquido pode sair do combustível, né? Até mesmo que eles tenham essas medidas de segurança que eles chamam lá de ladrão, né? Que é uma saídazinha caso para não ter uma compressão, né? Ocasionar aí uma explosão, eles botam um ladrãozinho, né? Que é onde o líquido possa derramar, né? Aí você tem um prejuízo, né? Então, vamos pegar aí o recipiente, né? Uma temperatura inicial qualquer, você eleva a temperatura, aí você vai dilatar tanto o recipiente quanto o líquido. Mas o líquido se dilata sempre mais do que os recipientes, os sólidos. Então, o caso que a gente está tratando aí, esse caso aí, onde você tem aí, por exemplo, um recipiente cheio até a borda, então você aquece, né, de alguma maneira, e aí o líquido vai se dilatar, o recipiente também, só que a parte que cai, a gente imagina que é a dilatação do líquido. Não é. É uma dilatação transbordada. É uma quantidade de líquido transbordada que não é a dilatação do líquido real, né, por assim dizer. É o que o líquido realmente se dilatou. É o que o líquido se dilatou, né, menos o recipiente, porque o recipiente também aumenta juntamente com o líquido, só que o líquido aumenta mais, então ele transborda, porque ele já estava cheio, né? Aí quando aquecido, derrama uma parte, essa parte aqui nós chamamos de dilatação aparente, parece ser a do líquido, mas não é, porque uma parte do líquido que se dilatou ficou retida pela dilatação do próprio recipiente, certo? Chamamos essa dilatação de dilatação aparente. Então, conclusão.
Os líquidos se dilatam mais que os sólidos. O volume de um líquido que transborda é a dilatação aparente, né? E aí eu citei o caso dos tanques de combustível ou de gasolina, por assim falar só de carro pequeno, por assim dizer. Então aqui eu tive de fazer umas correções, eu fiz aqui umas correções aqui de vermelho, porque estava esquisito, né, o que ele colocou. Então, na realidade, a dilatação de transbordamento ou dilatação aparente é a dilatação do líquido, que o líquido realmente se dilata, menos a dilatação do recipiente, que é o que o recipiente retém para ficar de líquido aqui. Então, essa é o conceito ideal, né? Então, a dilatação aparente é essa diferença aqui do líquido menos do recipiente, tá bom? Porque o recipiente retém uma parte do líquido. Então, ele só vai deixar cair lá uma parte do líquido, não o líquido total. Porque o líquido realmente se dilata, ele tem um coeficiente próprio, e aí ele vai deixar cair. O recipiente tem um coeficiente próprio, né, também. Por isso que a gente vai trabalhar aqui, quando for trabalhar esses conceitos da dilatação do recipiente, do líquido e a aparente pela diferença, você vai ter aqui uma ideia, você vai apresentar esse conceito para uma questão que nós vamos trabalhar aqui, que o coeficiente aparente, né, ou seja, o coeficiente do que parece que transbordou, vai ser exatamente o quê? O quanto do líquido se dilata menos o do recipiente. Então, vai ser a diferença dos coeficientes do líquido e do recipiente, sendo que o líquido sempre é maior do que o do recipiente. Então, um comportamento anômalo, né? Aqui a gente vai trabalhar esse conceito aqui, que é bem interessante, né? É a água. A água ela tem um comportamento diferente da maioria dos líquidos, ou de quase todos os líquidos. Que os líquidos, à medida que vai sendo aquecido, ele vai aumentando, ele aumenta de volume, né? A água tem um caso diferenciado. Nesse intervalo de temperatura, de 0 a 4 graus Celsius, o volume diminui, porque a densidade aumenta nesse intervalo, devido a um reflexo das pontes de hidrogênio, certo? Isso aqui só acontece, nesses casos aqui que a gente vai trabalhar aqui, desses materiais, só com a água. E essa água tem esse comportamento, quase um motivo divino, por assim dizer, né? A gente pega como exemplo, por exemplo, nas regiões de grandes frios, você consegue ter, por exemplo, um lago totalmente congelado, a parte de cima, e embaixo você consegue ter água, né, ainda a uma temperatura suportável para ter vida, né? E os peixes, você consegue ter peixe ainda, né? É bem interessante essa parte aí. Então, aí a partir dos 4 graus Celsius, aí a água normaliza, né? Aí ela já vai ter o aumento de volume. Então, só nesse intervalo de 0 a 4 que isso acontece, na condição normal de pressão de 1 atm, tá bom? Então, como eu falei para vocês, você tem essa situação aqui, né, da água, né? Então, 0 graus Celsius, você tem aqui uma quantidade de água. Quando você vai para 4 graus Celsius, ó, a mesma quantidade de água, ela sofre esse processo aqui. Aí, quando à medida que você vai aumentando acima dos 4, aí ela vai começar a aumentar novamente. Ou seja, só nesse trecho aqui que acontece essa vazão. Não sei se vocês já prestaram atenção, por exemplo, quando vocês botam uma água no congelador, se vocês não tomarem cuidado, por exemplo, somente essas garrafas PET, né? Ou garrafa de vidro também, se você colocar na embalagem de vidro, e tampar, se você não tomar cuidado com o espaço que a água precisa na hora desse congelamento, né, de 0 a 4, ela se expande, né, de 0 a 4. Né? Aí o que acontece? Você pode ter um rompimento do recipiente, né? Porque ela tem esse fator, né, aí, nos 4, né? E aí ela pega, volta novamente, ela dá uma expansão. Por consequência disso, você tem aí um fenômeno de expansão. E aí você tem o rompimento do recipiente. Então, o que acontece aqui? Ó? O volume, ele faz isso aqui. Ó. O zero, ele chega aqui num ponto, certo? E aí depois ele fica constante. Então, ele pega aqui, ele se expande aqui, ó, até o zero. Né? Ele tem uma diminuição aqui de 0 a 4. Mas aí vamos supor que você bota a água no congelador e a água está acima de 4. Então ela faz isso aqui, ó. Aí ela se expande. Aí tem gente que enche a garrafa até a borda, né? Aí bota. Aí ela vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai ter aqui no zero, ela vai ter uma expansão. E aí você vai ter exatamente aquilo que eu falei. Né? No congelamento ela se expande,
E aí você vai ter o rompimento do recipiente. Por que que isso acontece? Por causa da densidade, né? A densidade fica máxima aqui no 4. Era para ser o contrário, né? Era para ser em 0, ela fica em 4. Então, acontece esse processo de expansão aqui, ó, devido a esse intervalo. A água que tem esse comportamento aí. Então, a densidade, ela tem esse comportamento aí. Aqui está o motivo, né? São devido aí às pontes de hidrogênio, né? Agora fica a pergunta, por que que a água sofreu essa contração com o aumento da temperatura de 0 a 4, né? Então, ela acontece isso aí exatamente porque as pontes de hidrogênio aí são rompidas, né? Então, essa elevação de temperatura aí nesse intervalo, né, provoca um aumento na agitação molecular, que tende a romper as pontes de hidrogênio, aproximando as moléculas. Então, ela faz isso aqui e depois ela normaliza, né? Então, só nesse intervalo que ela acontece. Era para acontecer o contrário, era para ir para o 0 fazendo isso aí. Só que ela faz no intervalo antes, né? Aí depois ela continua tendo essas alterações. Então, isso explica porque em invernos rigorosos, os lagos se congelam na superfície quando a temperatura do ar diminui, atingindo valores menores do que 4 graus Celsius. A densidade da água superficial, que fica lá na superfície do lago, fica menor no que da água mais quente do fundo, né? Quente que a gente diz é porque só que é um pouco mais elevada, né? Aí ela fica lá por cima, né? Da água quente. Desse modo, quando a temperatura da água superficial atinge 0, aí ela para com esse ciclo, então ela começa a congelar e mantendo lá embaixo a mesma temperatura, que pode ser de 4, por exemplo, ou até maior. Então a água superficial se congela enquanto a água do fundo continua líquida. Esse efeito é ajudado pelo fato do gelo ser um bom isolante térmico, ou um mau condutor de calor. Então, o que acontece? Você consegue manter o calor lá dentro da água, né? Mesmo lá fora, tendo temperaturas extremas de menos 20, menos 40 graus Celsius, porque o gelo é um ótimo isolante térmico. É por isso que lá nas regiões lá do Ártico, os esquimó usam as suas casas feitas de gelo. Aí lá dentro eles queimam o óleo de baleia, aí o calor fica retido dentro dos iglus, né, que é chamado lá, as casas desses esquimó, são feitas de gelo, só para vocês terem ideia, como o gelo é um bom isolante térmico. Então tá aqui um exemplo, né, de um cara mergulhando aí num lago congelado, ó, ele quebrou aí essa parte, dentro da água. Agora, imagine assim, ó, essa água aí tá fria, moço, certo? Mas tá líquida. E aí, se ele for lá, por isso que ele está com essa roupa térmica aí, ele consegue mergulhar e vai visualizar lá o lago, né? Bem escuro, com certeza, está todo coberto de neve em cima aí. Dá para mergulhar tranquilamente. Então, tá aí ele fazendo esse mergulho, ó, você observa aí, ó, o gelo lá em cima todo congelado, ele fazendo um mergulho nesse lago. Então, vamos para nossas questões de hoje, né? Basicamente teórica, tem uma continha só para a gente fazer aí, como eu falei para vocês. Então, um tanque cheio de gasolina, né? De um automóvel, quando exposto ao sol, por exemplo, derrama uma certa quantidade desse combustível. Desse fato, conclui-se que, então, só a gasolina se dilatou? Acabamos de falar. Não, né? É o combustível e o recipiente que se dilata. A quantidade de gasolina derramada representa a dilatação real? Não. A dilatação real é aquela que eu falei. É a que fica dentro do tanque e a que transborda. Ela é a dilatação realmente do líquido. A quantidade de gasolina derramada representa a dilatação aparente. Pronto, a nossa resposta certa aí, tá aqui marcado já o X aqui, ó, é a letra C, viu, pessoal? O tanque dilatou mais que a gasolina? Não, o tanque sempre dilata menos do que o combustível. Dilatação aparente da gasolina é igual à dilatação do tanque? Não, 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 não. Você não tem isso nunca, porque é aquilo que eu falei. Os sólidos sempre se dilatam menos do que os líquidos. Resposta certa, C, de cenoura. Aí aqui está uma continhazinha para a gente fazer, né? Era interessante vocês fazerem essas contas. Aqui é muito cheio de números decimais, então a gente toma muito cuidado. Então, ó, um corpo de vidro de capacidade 100 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius contém 98 centímetros cúbicos de mercúrio. A essa temperatura, o mercúrio começa a extravasar, ou seja, ele quer saber a temperatura que o mercúrio começa a extravasar. Não vai extravasar, ele começa, ou seja, ele estava lá em 98, alcançou os 100 e mais alguma coisa, porque também o recipiente é aquecido, né? Então,
Quando ele começar a transbordar, você vai ter aí exatamente essa temperatura para poder começar a transportar, que a gente quer. Aí aqui a gente tem que fazer um jogozinho de cintura. Deu aqui os coeficientes, né? 180, 10 elevado a menos 6 aqui, é porque não sai nesse aplicativo aqui, né? Aqui 9, 10 elevado a menos 6 também. Aí a gente escreve desse jeito, mas aqui, quando eu fiz aqui no manuscrito, a gente já colocou o 10 elevado a menos 6, tá bom? Então, o que eu vou calcular mesmo? Eu vou calcular o quanto de líquido aparente se dilata. Então, para alcançar os 100, né, aqui a gente chama de dilatação aparente, é onde ele tem que chegar nos 100, menos o que ele tinha, que era 98. Então, quando eu fizer essa diferença aqui, eu tenho uns 2 centímetros. Então, os 2 centímetros cúbicos é o que ele tem de atingir aparentemente, certo? Então, aparentemente, eu tenho de dilatar 2. O meu volume inicial é o volume que eu tinha lá no começo, que é os 98, e um coeficiente aparente. Mas quem é o meu coeficiente aparente? É a diferença entre o coeficiente do líquido menos o coeficiente do recipiente, né? O coeficiente do líquido, 180, 10 a menos 6, e o coeficiente do recipiente, 9, 10 a menos 6. 180 menos 9, 171, repete a potência, 10 a menos 6. Então, esse aqui é o meu coeficiente aparente que eu vou usar aqui no meu problemazinho aqui, tá bom? Então, quem é a minha variação de temperatura? Temperatura final menos inicial. A inicial é 20. Eu quero saber qual é essa temperatura para começar a transbordar. Então, vamos lá para as contas. 98 vezes 171 dá 16.758. Aí repete a potência, 10 a menos 6. Aí agora eu vou pegar essa potência 10 a menos 6 e transformar esse número aqui num número decimal. Vou pegar aqui o ponteirozinho. Vou pegar aqui o ponteirozinho. Vai fazer aqui a contagem com vocês, certo? Aí eu vou botar aqui uma outra cor para que vocês não se atrapalhem. Vou botar aqui uma cor amarela. Então, 10 a menos 6, a vírgula vai andar para frente aqui 6 casas, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aí mais uma casa, 6. Então vai ficar um zero aqui na frente, né? Então ficou 0,0, aí repete todos os números, 16, 7, 5, 8. Então, esse número vai multiplicar a diferença da temperatura final menos inicial. Então, quando eu multiplicar aqui vezes TF, fica ele mesmo vezes TF. Então, 16, 0, 16, 7, 5, 8, TF. Menos. Quando eu multiplicar esse número vezes 20, dá 0,33516. Beleza? Então, esse número aqui vai para o outro lado da igualdade somando. Ó. Então, vai ficar 2. Então, 2,33516. Esse cara que estava antes multiplicando o TF vai para o outro lado da igualdade dividindo. Então, você vai dividir esse número aqui em cima por esse número aqui embaixo, 0,016758, vai dar aproximadamente 139,9999. Aí eu arredondei aí para poder encontrar a nossa resposta, que é 140. Arredondamos aí para 140. Beleza? Bem interessante essa questão aí. Questão bem matemática mesmo. Aí aqui, também do mesmo jeito, né? A questão teórica. Sobre a dilatação térmica dos corpos, é correto afirmar que a água, ao ser aquecida, sempre diminui o volume? Não, nós vimos que a água tem um comportamento anômalo. Então, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Quando uma chapa metálica com um furo se dilata, o furo diminui? Sim ou não? Não, não é isso? Por quê? Porque, na realidade, se a chapa se dilata, né, se ela é aquecida, né, ele está dizendo, quando uma chapa metálica com furo se dilata, o furo também se dilata, ou seja, aumenta e não diminui. Então, nesse caso aqui está errado, é falso. O aumento do comprimento de uma arte metálica é diretamente proporcional ao seu comprimento? Sim, se você pegar aquela formulazinha lá da dilatação linear da semana passada, você vai ter lá, ó,
Delta L é L0, alfa, delta T. Então, está correto. Então, nossa resposta certa aí é a letra C. Somente a afirmativa 3 é verdadeira. Tá bom? Questão número 4, para a gente encerrar aí, né? Então, um bulbo de um vidro conectado a um tubo fino, com recipiente, com coeficiente de dilatação desprezível, a gente não vai se preocupar com a dilatação do recipiente, contendo certa massa de água na fase líquida, é mostrado a seguir em 3 situações de temperatura. Na primeira, o sistema está a 4 graus Celsius, na segunda, a 1 grau Celsius, e na terceira, a 10 graus Celsius, ou seja, ele esfriou e depois aqueceu, tá bom? Conforme a temperatura da água ocupa certa porção do tubo. Tal fenômeno é explicado, aquele fenômeno lá do anômalo da água, tá bom? Então, tá aí. Essa aqui é a situação, né? Aqui é a 4 graus Celsius, aqui a 1 grau Celsius, observe que ele aumentou, aquela história que eu falei do congelamento, né, nas vasilhas, e a 10 graus Celsius, ó, aumentou, né? E aqui é normal porque é aquecimento, mas aqui é que não é normal porque aqui nós temos um resfriamento, mas mesmo assim aumentou o volume. Ah, foi explicado por quê, devido lá aos rompimentos das pontes de hidrogênio, certo? Então, você tem aqui quais as alternativas, né? Pelo aumento de volume da água de 0 a 4 graus Celsius, né? Na realidade, de 0 a 4 graus Celsius faz é diminuir o volume, não é o aumento. É o contrário, de 4 a 0 é que aumenta. Aqui é uma pegadinha, viu, pessoal? Pela diminuição da densidade da água de 0 a 4. Também é o inverso. De 0 a 4, a densidade da água faz aumentar, porque a densidade é máxima em 4. Tome cuidado, essa aqui é um referencial teórico. Pelo aumento do volume da água a partir de 0. Não, o aumento do volume, né, ele fica a partir de 4, certo? Pelo aumento da densidade da água de 0 a 4. Aí sim, foi aquilo que nós falamos, né? De 0 a 4, no 4 a densidade é máxima, certo? Então aqui a resposta certa aí é a letra D de dado, tá bom? E em seguida a diminuição da densidade a partir do 4, aí ela vai diminuir, né? Ela desencandeia. Na letra E, diminuição do volume da água a partir de 0. Não, 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 não é assim, é o contrário, né, pessoal? Então, morreu Maria Preá. Tá certo? Então, a nossa aula de hoje aqui está liberada já lá a atividade. Vou colocar no grupo para vocês já irem fazendo, pessoal. Vou ver aqui a gravação.